Tem dia que a vida tá difícil, né? Parece que as coisas não se resolvem, os problemas estão se embolando, e a gente fica triste, natural, fica chateado, né? Então hoje, esse vídeo aqui é para falar para você sobre uma palavrinha bem importante, que é entusiasmo. Não pode isso? Eu abro o vídeo falando de coisas difíceis e depois eu quero falar para você de entusiasmo. Mas por que eu quero falar disso, assim? É inevitável que a gente passe na vida por momentos difíceis, uma montanha-russa mesmo, né? O Contato Caligares, que era um psicanalista incrível, ele falava muito disso, de ver a vida como se fosse uma grande montanha-russa. E a gente quer, no fundo, chegar no final fazendo valer o bilhete, né? Da montanha-russa, daquela ida que a gente foi. Então, esses altos e baixos, eles fazem parte do processo, mas tem uma coisa única que a gente precisa, de fato, se lembrar, especialmente nesses momentos desafiadores, que é do entusiasmo. Mas eu não quero que você pense de forma equivocada, como muitas pessoas pensam em entusiasmo, quase como uma euforia. E tampouco quero que você pense só nessa ideia de paixão pela vida. Eu quero te convidar um pouquinho, a ver comigo um pouquinho no passado, para a gente falar da origem da palavra mesmo, né? Porque eu gosto muito de olhar para as palavras e tentar dissecar o que tem por trás delas, porque a gente sempre encontra uma essência, né? Algo mais fundamental ali. E entusiasmo vem do grego, porque lembrem que os gregos eram politeístas, né? Então é diferente um pouco da maioria das religiões que a gente tem hoje. Mas era aquela ideia de que você tem ali dentro de você Deus, um Deus, né? Essa ideia do divino te habitar. Eles até diziam que quando um Deus possuía uma pessoa, ela passava a ter toda aquela potência, toda aquela energia daquele Deus para poder desvendar um monte de coisa, para poder desenrolar um monte de coisa e fazer um monte de coisa. E eu acho muito legal a gente falar de entusiasmo quando a gente está, assim, numa situação difícil, porque muitas vezes a gente tem uma tendência a culpar o externo. E a partir do momento em que a gente culpa o externo, a gente se desloca do nosso papel de poder diante da nossa vida, sabe? Então, quando a gente pensa no entusiasmo, e eu trago essa palavra aqui, é justamente para que nos momentos difíceis você se conecte com essa essência. Porque o que anima a sua alma, que te dá energia e que faz todo esse movimento acontecer, é uma baita de uma potência que você tem. E que te faz único no mundo. E que faz com que só você saiba resolver alguns problemas, algumas situações e passar por desafios na sua vida. Sempre lembrando que dentro do problema a gente também já tem a solução, né? Não é à toa que a gente fala também que o que diferencia o remédio do veneno é uma questão de a dose. Então, lembrar do entusiasmo é lembrar dessa energia que você tem aí dentro. E não é uma energia para tornar as coisas boas. Não, é uma energia que pode ser colocada à sua disposição para você conseguir fazer movimentos de aprendizado, movimentos evolutivos que, de alguma forma, te levem para um lugar diferente. E é isso que enriquece a alma. A nossa alma, ela se enriquece sempre quando a gente pode viver experiências diferentes. Isso amplia o repertório das muitas coisas que a gente pode viver aqui. Se a gente repete as coisas, a gente não sai do lugar, isso não nos enriquece. A gente está gastando a nossa potência, a energia que a gente tem a nosso favor, de forma pequena, viu? Sabe? Então, quando as coisas estiverem difíceis por aí, lembra do seu lugar de potência. Lembra da sua responsabilidade sobre isso. E aí vem uma outra coisa que eu quero trazer uma pequena desconstrução para você. Responsabilidade não tem que ter esse peso que ensinaram para a gente, de que a gente tem que ser responsável pelas coisas. Quase como que se a gente tivesse de trazer questões que nem são nossas para a gente carregar. A palavra responsabilidade, no fundo, só quer dizer a nossa capacidade de dar resposta. Então, para você ser responsável por alguma coisa, você tem que saber qual que é a sua capacidade de dar resposta diante daquilo. E quando você consegue lidar com a sua capacidade de dar resposta, você estabelece limites de uma forma melhor. Você consegue entender melhor os aprendizados que você quer e aos quais você está sujeito. E principalmente aquilo que te cabe e o que não te cabe. Qual é o aprendizado que você quer ter? Pensa bem, você não me conhece pessoalmente, mas eu sou pequenininha e sou magrinha. Seria muito irresponsável da minha parte se alguém tivesse me pedindo para carregar 2 sacos de cimento sozinha. Sendo que eu sei que a minha capacidade de dar resposta sobre aquilo, eu carregar com as minhas costas, eu não consigo, não tenho capacidade de dar resposta. E se eu prometo para alguém que eu vou fazer aquilo, eu estou sendo leviana, porque eu posso travar minha coluna, eu posso tentar e não conseguir. Mas eu também posso fazer uma reflexão que é, qual a minha capacidade de dar resposta sobre isso? Eu não consigo carregar esses 2 sacos de cimento, mas eu posso pedir ajuda,
Eu posso arrumar um carrinho para me ajudar, eu posso angariar pessoas para a gente fazer esse movimento, ou eu posso dizer, olha, infelizmente, esse eu não consigo fazer, mas para que eu tome uma decisão que seja coerente comigo e com o outro, responsável com o outro e principalmente comigo, eu preciso entender qual é a minha capacidade de dar resposta. E assim eu coloco o meu entusiasmo, a força potente que eu tenho dentro de mim, a meu favor. Quando a gente sabe a medida das coisas, a gente consegue direcionar muito bem a potência que a gente tem. Então, quando eu falo de entusiasmo e responsabilidade, eu estou falando de duas palavrinhas super importantes para que a gente consiga resolver os problemas da vida, sabe? Então, olha para a responsabilidade. Se pergunta primeiro se isso é seu, se você tem de resolver. E se tem que resolver, quais são as múltiplas formas que podem se desenhar como um caminho que não violem você mesmo, que não sejam ruins para você, ou que de alguma forma, sei lá, ultrapassem um limite que é importante para você. E ao mesmo tempo, se lembra do entusiasmo, mas não é da euforia e tampouco da paixão pela vida, como essa coisa de, ai, como é que eu vou ser feliz agora diante de uma situação? Não, é lembrar do Deus que te habita, dessa energia potente que te habita. Porque uma vez que você se conecta com ela, você deixa fluir. E aí você vai encontrando caminhos responsáveis de exercer aquilo que você veio fazer. Porque se entusiasmo é você ter Deus dentro de você, ter essa potência dentro de você, quanto mais você se conecta com isso, mais você aprende, mais você ganha energia para conseguir resolver as coisas, e mais as coisas se resolvem por si só. Então, quando você traz para você esse poder, essa responsabilidade, ele se resolve mais fácil. Mas quando você coloca a culpa disso fora, ou a responsabilidade no outro, veja bem, você se desconecta do seu entusiasmo, porque aquilo passa a não ser mais seu. Aquilo é do outro. E você está com o outro, não está sob a sua gestão. Você não consegue manejar o que é do outro, senão a gente não teria livre-arbítrio. Eu sei que as coisas podem estar difíceis aí, e às vezes está difícil mesmo. Mas se conecta com a sua potência. Sinta o que você tiver de sentir. Sinta as dificuldades, os medos, tudo que você tiver de sentir. Não trava, não. Não estagne nessa energia, não. Sinta isso, porque é ali também que você tem um caminho de resolução das suas coisas. Acredita em você, confia em você. Já deu certo.